Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e esse é o PG Talks. Nessa série, a gente está falando sobre as trajetórias de vários dos nossos integrantes, sócios, sócias, advogados, advogadas e consultores do escritório. Hoje, a gente convidou o Rodrigo de Freitas, que é o nosso consultor na área de direito tributário, que vai conversar um pouquinho comigo aqui sobre a trajetória profissional dele. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Rodrigo, eu queria começar a nossa conversa aqui te perguntando sobre lá o início da sua carreira de advogado. Como que foi o processo para ingresso na faculdade? Como que você decidiu por essa área do direito? Enfim, vários dos nossos ouvintes eles estão interessados em escolher uma área profissional, né? Eles eventualmente estão saindo da sua graduação em direito e estão escolhendo ali se vão para tributário, se vão para consultivo, empresarial ou qualquer outra área. E eu queria começar falando sobre a sua carreira, como você entrou na faculdade, para a gente chegar lá na sua consolidação como um tributarista bastante reconhecido, que a gente tem o prazer de ter aqui no PG Law. Então eu queria começar, como é que você estudou para o vestibular, como é que você decidiu pelo direito? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, né? Realmente assim, eu na verdade não foi desde sempre que eu quis ser advogado, quis fazer direito, né? Meu pai é engenheiro e eu sempre fui muito bom de exatas, então eu sempre caminhei para uma área alguma área de exatas, ou engenharia. Cheguei a fazer um curso técnico de eletrônica no Cefet, né, que é uma escola federal, que hoje em dia não tem mais o segundo grau técnico, né? Mas eu fiz o segundo grau técnico em eletrônica. Mas durante esse curso, né, que eu fiz esse segundo grau técnico, eu percebi que eu era, apesar de ser bom em exatas, eu não era isso que eu queria assim como profissão, né? Sim. E aí eu comecei a pensar no direito e inicialmente, né, acho que não conhecia muito bem a carreira, não tenho advogados na família, né? Então eu pensava muito assim, em alguma carreira pública, né? Ou na diplomacia, ou eventualmente magistratura. Quando eu prestei direito, fui pensando um pouco nessa linha, né? Na carreira pública. E aí prestei o vestibular, né? E passei na USP aqui em São Paulo, vim para cá para estudar. E logo no primeiro ano, eu já comecei a fazer um estágio, né? Num escritório, uma boutique de tributário, né? Que é o Lima Gonçalves, professor da PUC, né? Professor de tributário da PUC. E me identifiquei, né? Por sorte, assim, acho que meu primeiro estágio já foi numa área que tinha muito a ver com minha personalidade, minha forma de ver, né? O direito, enfim. E aí até, inclusive, o fato de ter essa facilidade com exatas me ajuda também no tributário, porque envolve muitos números, né? Apuração de impostos, contabilidade. Então tem o tributário, ele tem esse viés realmente muito mais lógico, muito mais digamos assim, exato do que outras áreas, né? Obviamente o direito como um todo sempre vai envolver um aspecto mais subjetivo, de interpretação das leis e tudo mais, mas é uma área do direito que, digamos, está mais próxima das exatas do que outras áreas que eventualmente realmente trabalham muito mais com interpretação, com questões mais humanas, né? O direito tributário é uma área que é muito mais exata nesse sentido de ser mais objetiva, né? Eu tenho entrevistado outras pessoas aqui no escritório que passaram por diversas áreas, né? Você está me dizendo que você começou estagiando já com tributário. Você saiu dali para outra área em algum momento da sua carreira ou você se apaixonou ali por tributário justamente por essa sua conexão com matemática, etc. Ou você tentou experimentar outras áreas, outras carreiras antes de se consolidar mesmo na advocacia tributária? Não, eu desde o começo, meu primeiro ano da faculdade já foi um estágio tributário e sempre toda a minha experiência profissional e acadêmica sempre voltada para o tributário, desde o começo, né? Eu acho que também sim, tive muita sorte, não só da área em si, que é uma área que me interessou muito desde o começo, mas também acho que das pessoas com quem eu trabalhei, assim, sempre foram pessoas que me inspiraram muito, pessoas muito boas tecnicamente e pessoas também que sempre me inspiraram muito, né? Então acho que isso tudo sempre me levou a tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista pessoal
isso sempre acho que me motivou a permanecer na área, né? Então eu sempre tive estímulos, não só profissionais como pessoais, para continuar investindo, pesquisando, estudando dentro da mesma área, né? E eu imagino que você tenha mudado de escritório ao longo da carreira, assim. Então você disse que você começou no escritório de um professor, né? Imagino que seja um escritório de porte pequeno ou médio. E você chegou a experimentar escritórios grandes. O que você leva dessas experiências diversas, assim? Como que foi? Eu comecei nesse escritório, né? Fiz um ano de estágio. Depois desse ano de estágio, eu consegui uma bolsa do CNPq de pesquisa, e aí eu fiquei durante um ano trabalhando como pesquisador, né, e fiz lá uma monografia sobre legalidade em matéria tributária. E aí, finalizado esse período, e durante esse período também eu me aproximei de um outro professor, que é o Fernando Zilvetti, né, um professor lá da USP e da GV, né, e também trabalhei com ele em algumas pesquisas. Então, no final dessa bolsa do CNPq, eu estagiei no escritório dele também, durante um período, acho que um ano e meio, se eu não me engano. Aí dali eu fui para um outro escritório, o Felsberg Advogados, né? Também dentro da área tributária. Também trabalhei lá durante um ano e meio, acredito. E depois disso eu comecei a trabalhar como assistente de pesquisa do professor Roberto Quiroga Mosqueira, né? Na USP. E eu fui assistente acadêmico dele durante um ano, mais ou menos, né? Acho que entre o fim da faculdade e o começo de recém-formado, digamos assim, né? Então teve um período ali em que eu enfim, era assistente dele, ele dava aula na GV, na PUC e na USP na época, em Direito na Faculdade de Direito da USP e na FEA também. Então era assim, tinha bastante assim, um volume grande de trabalho acadêmico e eventualmente também algumas aulas que eu ia para aplicar seminário, enfim, algumas aulas também que eu substituía, né? Então teve todo esse período, digamos assim, antes de começar a advogar, que eu passei por alguns escritórios e intercalando ali uma experiência profissional com a acadêmica. E aí, depois de 6 meses de formado, eu comecei a trabalhar como advogado no Matos Filho, né? Que o Quiroga é um dos sócios, né? E aí lá no Matos Filho eu trabalhei durante 12 anos como advogado na área tributária. E aí essa experiência como advogado lá foi uma experiência também assim, muito, muito boa, muito enriquecedora. Seja porque eu sempre tive eu sempre gostei muito da área acadêmica e da área profissional, né, na advocacia. Isso é uma coisa que eu queria entender melhor, assim, porque a gente tem vários perfis de advogados, né? Alguns advogados que tomam a carreira advocatícia de forma isolada e que nunca retornam para a academia, mas o que eu estou vendo do seu perfil é que você sempre esteve conectado com a academia ali na sua formação de base e depois você acabou indo até no momento que você foi para um grande escritório, que é muito mais advocacia do que a academia, você foi em virtude da influência de um professor, né? Sim, do seu contato com o professor. Eu queria saber como que você vê a academia, você acha que auxilia na formação do advogado ou é desnecessário? Como que foi a sua experiência conciliando a academia com a advocacia? Eu acho assim, depende muito realmente do perfil, cada um vai ter um perfil diferente, né? Eu acho que tem profissionais que são mais voltados à advocacia, outros mais à academia. Tem uns que são exclusivamente uma área ou outra, né? Eu lembro até hoje, assim, que, enfim, essas discussões, né, durante a carreira a gente acaba tendo muito. E eu lembro até hoje o Chueire falava isso, né? Que eu também é um professor da USP, né? Que tive bastante contato durante a graduação e depois na parte de pesquisas também, né? E ele comentava assim, que ele era um professor que era advogado, e o Quiroga era um advogado que era professor, né? Então, assim, é um pouco do perfil mesmo. O Quiroga, ele é um advogado, assim, dos advogados que eu mais admiro na área tributária, realmente profissional, assim, excelente, e é um ótimo professor também. Mas você vê que a experiência dele como professor carrega muito da experiência dele como advogado. E o Chueire é o oposto. Ele é um professor, assim, por excelência mesmo. Ele adora, né, assim, pesquisa, tem uma produção científica muito grande, mas ele também advoga e carrega para a advocacia esse conteúdo, digamos, dele da academia, né? Então, acho que tem muitos perfis diferentes, né? Eu acho que você pode ter um perfil mais acadêmico e advogar, você pode ter um perfil mais
de advogado e também ser professor, ou pode ser uma coisa ou outra exclusivamente, né? Também, como você comentou, né? No Matos Filho é um escritório muito grande e não é todo mundo que tem esse perfil acadêmico. Bom, no Matos Filho tem, assim, acho que a maioria dos advogados não tem perfil acadêmico, né? A maioria realmente trabalha exclusivamente com advocacia, e alguns, né? Eu tive a sorte de trabalhar com Quiroga, que tem esse perfil acadêmico também, então sempre foi incentivado por ele, né? Assim, acho que essa foi a minha grande vantagem de eu ter um perfil de gostar da área acadêmica da advocacia e ter um sócio, né, da minha área que também valorizava isso, né? E você acha que a academia te ajudou, assim, na advocacia? Eu acho que vice-versa, talvez. Sim, com certeza. Eu acho que na academia, acho que tanto do ponto de vista, enfim, de aquisição de conhecimento, né? Acho que você aprende digamos assim, a olhar o direito de uma forma um pouco mais científica e imparcial, né? Porque muitas vezes quando você atua só como advogado, você tem uma visão muito enviesada, digamos assim, de defender o cliente, né? Sim. Então você acaba tendo uma visão muito de olhar sempre o direito sob a perspectiva do benefício do cliente. E na academia você acaba tendo esse confronto de opiniões, você acaba tendo contato com pessoas que trabalham na Fazenda, né, na Procuradoria, na Receita Federal, que traz uma visão oposta, né? Então você acaba tendo que ter sempre olhar os dois lados da moeda, digamos assim, e isso acaba até te ajudando a pensar melhor como resolver os problemas do dia a dia, né? Uhum. E Rodrigo, você teve uma experiência como juiz também, eu queria que você contasse pra gente, como é que foi isso? Saiu da advocacia e foi virar julgador. Pois foi um período que eu fui juiz do CMT, né, com o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. O Conselho Municipal de Tributos é um órgão de julgamento administrativo, né? Então, quando a prefeitura cobra o imposto, lança os autos de infração, e aí isso tem uma defesa administrativa que é julgada em segunda instância pelo CMT, que é o Conselho Municipal de Tributos. E aí metade dos julgadores é do fisco, né, que são fiscais do município, e metade são do contribuinte, são advogados que compõem aquela Câmara de Julgamento, né? Uhum. E aí eu sempre trabalhei, né, como advogado, mas essa é uma função que não te impede de advogar. Então eu continuei advogando, mas exerci essa função também pública, né, de julgamento dessas cobranças municipais de impostos, né? E aí foi interessante também, até porque eu sempre também tive essa visão de atuar defendendo os clientes, né, na advocacia. Então, no contencioso, você sempre tem que pensar sempre a melhor forma de defender os interesses do cliente e construir as teses de forma, né, a convencer o julgador da sua opinião. Só que como julgador, você se coloca na posição de decidir. Aí é uma visão assim, uma posição bem diferente do que estava acostumado, né? Uhum. Então isso me ajudou também a entender melhor como funciona a cabeça do julgador, né? Porque quando chega um processo para você analisar, você tem que olhar de uma forma imparcial tanto os argumentos do fisco quanto do contribuinte, ver quem tem efetivamente a razão, né? Uhum. Você não está preocupado necessariamente em defender uma posição, né? Uhum. Então isso me ajudou também na área profissional, inclusive, como construir as defesas, as peças, pensando como isso vai ser analisado pelo julgador, né? Uhum. Mas foi uma experiência muito interessante, abriu bastante meu horizonte, assim, né? E os profissionais também que julgam lá são profissionais muito qualificados, né? Tanto da Fazenda quanto do contribuinte. Então, foi muito bom ganhar essa experiência e conhecer essas pessoas. Você estava no Matos Filho ainda quando você... Não, no Matos Filho não é permitido por uma política interna do escritório, né? Entendi. Lá no Matos Filho nenhum advogado pode atuar como conselheiro julgador de qualquer órgão, né? Até porque o Matos Filho é um escritório muito grande. E aí o que acontece? Quando você é julgador do CMT, por exemplo, você não pode advogar contra o município. Entendi. Então, e é a mesma coisa o CARF hoje não pode ser mais advogado, né? Que é a esfera federal. Mas o TIT também, se você está no TIT, você não pode advogar contra o Estado, que é o órgão julgador estadual, né? Então isso limita um pouco, mas como eu saí do Matos Filho, montei meu escritório, eu pude, durante esse período, abrir mão, digamos, da advocacia contra o município de São Paulo, né?
Entendi. Pelo que você está me contando, você tem uma atuação muito forte em contencioso, mas em algum momento você desenvolveu uma atuação também em consultivo tributário? Porque eu sei que nos escritórios grandes essa atuação é muitas vezes segregada em equipes diferentes. Você teve uma experiência em consultivo, ou você tem uma experiência em consultivo hoje também? Eu assim, sempre trabalhei muito na área de contencioso tributário, né, em todas as esferas, mas no Matos Filho, a área que eu trabalhava realmente muito segregada assim, as áreas, né, mas a área que eu trabalhava era uma área de contencioso administrativo federal, que é uma área muito mais, digamos assim, técnica do ponto de vista operacional, contábil, de apuração de impostos, né? E aí, em razão disso, a gente acabava tendo também uma atribuição subsidiária, que era fazer um consultivo, né, pareceres referentes às operações que a gente defendia, enfim, até pareceres preventivos, né? Então, tinha uma experiência também com o consultivo. Não era tão, digamos assim, prioritária quanto o contencioso, mas também existia essa experiência. Mas, assim, até um dos objetivos, né, quando eu montei o escritório, que eu saí do Matos, eu trabalhei 12 anos no Matos Filho, e depois eu sempre tive um sonho também de ter meu próprio escritório, né? Então isso há 6 anos atrás, eu e o Rodrigo Leite também, né, que é da área tributária, a gente já tinha trabalhado junto no Matos Filho e a gente resolveu fazer um projeto aí de um escritório, né? Começando realmente do zero e trazer com a nossa cara, né? Uhum. E aí, né, 6 anos atrás a gente montou o escritório e a ideia era ser focado em tributário, mas não só exclusivo em contencioso. Então, de lá para cá, a gente tem atuado bastante aí com, enfim, as diversas áreas dentro da área tributária e o consultivo também, né? Inclusive, um consultivo aí preventivo de planejamento tributário, planejamento patrimonial sucessório, análise de operações societárias, né? E opinião também legal sobre tributação de operações. E agora com o PGLO também a gente aumentou bastante, né, essa demanda pelo consultivo, né? O PGLO tem uma tradição muito forte aí, né, na área, em outras áreas, né, do societário, enfim, que demandam o consultivo tributário, né? Então isso também intensificou com a nossa atuação com o PGLO. A gente tem bastante demanda consultiva aqui mesmo, acaba incomodando vocês lá o tempo todo, isso é interessante. Mas, Rodrigo, e aí, então você se consolidou, no final das contas, com o seu próprio escritório, e aí agora numa atuação conjunta aqui com o PGLO também. Mas olhando assim, refletindo sobre a sua carreira toda, eu vejo que você começou ali no estágio tributário e nunca saiu do tributário, que é uma conversa muito diferente da conversa que eu tive com o Thomas, por exemplo, que é nosso sócio aqui também. O Thomas começou estagiando com direito de trabalho e foi virar um advogado de recuperação judicial e contencioso. Quero te perguntar exatamente o seguinte, tendo em vista, eu fiz essa mesma pergunta para o Thomas, né? Bom, você teve uma carreira que você pingou em áreas diferentes, acumulou conhecimento em áreas diferentes. Você não, foi mais focado numa única área. Mas se você pensasse 20 anos atrás, 15 anos atrás, que dicas você daria para o Rodrigo de 15, 20 anos atrás? Você daria alguma dica diferente do que você acabou seguindo, que é essa carreira retilínea numa área só? Eventualmente você falaria experimente outras áreas, ou estude outras coisas, ou desse jeito funcionou e era isso que você queria mesmo? Eu acho que assim, olhando essa perspectiva em relação a todo esse meu histórico, né? Eu acho assim, eu tive a sorte, acho que 2 fatores, né? De entrar numa área que eu gostei muito, que é uma área do ponto de vista técnico, né? Que sempre me instigou muito e me motivou, né? A estudar, sempre foi algo desafiador e que sempre assim, foi algo realmente gratificante ter encontrado uma área que eu me identificasse, né? E também as pessoas com quem eu trabalhei, porque eu acho que isso também faz muita diferença. Você trabalhar com pessoas que você admira, que você se olha no futuro e vendo aquela pessoa, você quer ser como ela, né? Digamos assim, você consegue, enfim, de alguma forma se espelhar, né, naquele modelo e vendo que se você estudar e gostando da área e se esforçando, você vai chegar. Tem como chegar naquele objetivo, né?
Então acho que tudo isso me motivou a sempre querer continuar na mesma área, né? Mas ao mesmo tempo acho que não, assim, se a pessoa não se identificou por algum motivo, ou tem uma experiência ruim às vezes com algum chefe, né, algum profissional, eu acho que vale a pena realmente mudar, seja mudar de outro escritório, ou mudar de área, né? Porque eu acho que realmente o importante é você se realizar com o que você está fazendo, né? Uhum. Então, se por algum motivo você não está realizado, principalmente no começo da faculdade ou durante, ou mesmo depois também, conheço muitas pessoas que mudaram de área depois de formado já, né? Uhum. Eu acho que assim, o direito ele é muito dinâmico, então por mais que você tenha uma experiência, um conhecimento grande de uma área, não é perdido esse conhecimento se você for migrar de área, né? Porque você vai carregar aquela experiência, vai carregar aquele conhecimento e aquilo vai te ajudar, inclusive, a pensar diferente aquela nova área, né? Então, eu vejo muitas vezes uma pessoa que... Tenho colegas que trabalharam comigo no tributário do Matos Filho, depois saíram e montaram um escritório de M&A, societário. Uau. E aí eles falam assim, que a experiência que eles tiveram no tributário facilitaram muito a vida deles no M&A depois. Então, realmente, assim, eu acho que vai um pouco da experiência de cada um, da trajetória, mas eu acho que o importante é procurar uma área realmente que você se identifique, né? Poxa, demais. Eu te agradeço demais pela conversa, Rodrigo. Eu adorei conhecer mais sobre você. A gente trabalha junto o dia inteiro, mas conheci algumas coisinhas novas aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e se inspirem também na sua carreira, que é uma carreira diferente da carreira do Thomas, da Fabi, do Carlos, que são as outras pessoas que a gente está conversando nessa série. Então, a gente tem um leque de carreiras aqui para os nossos ouvintes se inspirarem, certo? Legal. Obrigado, bacana. Rodrigo. Fico feliz aí de contribuir e estou à disposição aí depois também, quem quiser entrar em contato, bater um papo também, fica à vontade. Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Se você gostou desse episódio do podcast, se você gostou da minha conversa com o Rodrigo, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você nos encontra no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Se você tiver alguma sugestão de pergunta, alguma sugestão de tópico para a gente tratar nos próximos episódios do PG Talks, não deixe de escrever para a gente no info@pg.law. E eu te encontro aqui no próximo episódio. Obrigado.